Políticas públicas e noções de estatística. Amostragem probabilística. São amostragens que a seleção é aleatória de tal forma que cada elemento da população tem probabilidade conhecida de fazer parte da amostra. São métodos rigorosamente científicos. Amostragens não probabilísticas são tipos de amostragem não probabilística, amostragem por acessibilidade ou por conveniência. Amostragem intencional, amostragem por cotas. Tipo de amostragem probabilística são tipos de amostragem probabilística, amostragem aleatória simples, AAS, amostragem sistemática, amostragem estratificada, amostragem por conglomerados, amostragem aleatória simples, AAS. Se trata do processo mais elementar. O método se baseia no princípio de que todos os membros de uma população têm a mesma probabilidade de serem incluídos na amostra. Importante, é indicado para populações homogêneas. A amostragem sistemática. A população deve ser ordenada de forma que os elementos sejam identificados pela posição. A retirada dos elementos é feita de forma periódica. A amostragem sistemática é um processo probabilístico, não aleatório, em que esse critério probabilístico é estabelecido a partir de única aleatorização, a da primeira unidade amostral. Amostragem estratificada. Tipo de amostragem estratificada, uniforme. Na amostragem estratificada uniforme, sorteia-se igual ao número de elementos de cada extrato. Amostragem estratificada. Tipo de amostragem estratificada. Proporcional. Na amostra estratificada proporcional, o número de elementos em cada extrato é proporcional ao número de elementos existentes no extrato. Importante, se trata de uma amostragem casual. Amostragem estratificada. Tipo de amostragem estratificada, ótima. Na amostra estratificada ótima se toma em cada extrato um número de elementos proporcional ao número de elementos do extrato e também a variação da variável de interesse no extrato, medida pelo seu desvio padrão. Introdução à teoria de coalizões de defesa. A teoria de coalizões de defesa é uma disciplina da ciência política que se concentra no estudo das alianças e estratégia adotada por grupos de interesse e organização não governamental para influenciar políticas públicas e defender seus interesses. Importante, essa teoria explora como diferentes grupos se unem, formando coalizões para aumentar seu poder de influência e pressionar o governo a tomar decisões que atendam às suas demandas. Teoria de coalizões de defesa. A teoria de coalizões de defesa analisa como essas alianças são formadas, como tomam decisões estratégicas e como buscam seus objetivos por meio de lobby, campanhas de sensibilização pública e participação no processo legislativo. Campanha de sensibilização pública. Para ganhar apoio da opinião pública, as coalizões muitas vezes organizam campanhas de sensibilização, que podem incluir anúncios na mídia, protestos e petições. A administração financeira e orçamentária, contabilidade pública e compras na administração pública. Contabilidade aplicada ao setor público. O setor público possui como principal objetivo a prestação de serviços à população. Importante desempenho demonstrado pelos relatórios contábeis pode avaliar um governo apenas parcialmente. A essência da contabilidade pública está na divulgação de informações sobre a gestão do dinheiro que é pago pela população, principalmente em relação ao tributo. Logo, o fundamento da contabilidade pública é fornecer informações úteis ao usuário da informação. Todavia, elas precisam ser transparentes, confiáveis e tempestivas, a fim de permitir a prestação de contas e responsabilização, a contabilidade e tomada de decisão. Diferente aspecto da contabilidade aplicada ao setor público, CASP. A contabilidade aplicada ao setor público, CASP, é um ramo de contabilidade voltada para as entidades públicas. O objetivo da KSP é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de contas e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social. O objeto do CASP é o patrimônio público. A função social do CASP deve refletir sistematicamente o ciclo da administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas e à instrumentalização do controle social. O campo de aplicação do CASP abrange todas as entidades do setor público.
Termo de contrato. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar um instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133 de 21. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificado e desde que o motivo apresentado seja aceito pela administração. Termo de contrato. Será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar do instrumento equivalente no prazo nas condições estabelecidas, convocar o licitante remanescente na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Decorrido o prazo de validade da proposta indicada no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Novidade legislativa: acordo de cooperação técnica ou de acordo de adesão. No que se refere aos convênios e dos contratos de repasse, os órgãos e as entidades da administração pública federal poderão celebrar convênios ou contratos de repasse para transferência de recursos com órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal, consórcio público e entidade privada sem fins lucrativos, para execução de programas, projetos e atividade de interesse recíproco em regime de mútua colaboração. Da não obrigatoriedade do instrumento de contrato. Regra: o instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, dispensa de licitação em razão de valor, compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independente do seu valor. Atenção, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento, assim entendido aquele de valor não superior a R$10.000. Gestão de contratos administrativo. A doutrina majoritária destaca os seguintes pontos de diferenciação entre os contratos administrativos e os contratos privados: aplicação dos princípios e normas do direito público, desigualdade entre as partes, mutabilidade, defesa do interesse público, noções de contrato administrativo das prerrogativas da administração. O regime jurídico dos contratos instituído pela Lei nº 14.133 de 21 confere à administração em relação a eles as prerrogativas de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando o direito do contratado, extingui-lo unilateralmente nos casos específicos dessa lei, fiscalizar sua execução, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.